É hora de falar aqui no Band Cidade sobre saúde preventiva. E falando em saúde, a gente vai direto para o nosso complexo hospitalar central, conversar um pouquinho com a doutora Eliane Martins. Doutora, muito boa tarde. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente quais são as doenças mais comuns, as doenças virais. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Adilson, boa tarde, tudo bem? Bom, atualmente as doenças mais virais comuns que nós estamos vendo nos pacientes que são internados no nosso hospital ainda vimos bastante Covid, gripe, virose e também hoje em dia a gente encontra bastante paciente com dengue, malária, então a gente tem bastante pacientes com doenças virais internadas no nosso complexo. Infelizmente, a gente tem um grande número de pessoas que estão enfrentando esse problema justamente por não ter aderido à campanha de vacinação, porque a campanha de vacinação da gripe, lamentavelmente, nos últimos anos tem tido uma baixa adesão e aí, consequência disso, muita gente está sendo contaminada pelo vírus da gripe. Doutora, antes de entrar na parte da alimentação, eu tenho uma curiosidade sobre a questão da gripe e água gelada. Eu posso, compromete alguma coisa eu tomar água gelada quando eu estou gripado, quando a garganta meio dodói assim? Não. Isso é verdadeiramente um mito. Por quê? O nosso sistema imunológico, quando a gente está doente, ele já baixa. Então, as pessoas acreditam que a água gelada, algo gelado, vai fazer um pouco mal, mas não faz. E o que depende é do quadro que o paciente se encontra. Se ele tolera, ele consegue, a gente recomenda. Então, cada paciente é de uma forma. Agora, o choque térmico é um problema, né, doutora? O choque térmico eu digo no sentido, o ar-condicionado excessivo, aí você vai para aquele sol nosso que é tão abençoado, essa sensação que a gente acaba tendo, interfere, né, no organismo. Sim, a questão do choque térmico interfere, sim. Principalmente quem está com o sistema imunológico comprometido, né, quando está com alguma doença. Perfeito. Agora, e se tratando de questão, ação preventiva, a senhora como especialista na área de nutrição, eu queria entender se a alimentação balanceada, antes de ser contaminado ao vírus, e é claro, quando você está com o vírus durante o tratamento, está relacionado a uma pronta recuperação? Sim, atualmente a gente vê pacientes que são internados conosco, que os pacientes que têm uma alimentação equilibrada, balanceada, eles têm uma recuperação maior. Já os pacientes que têm uma alimentação relaxada, a gente tem um pouco mais de dificuldade de adequar os nutrientes de acordo com a patologia dele. E os alimentos que podem ser utilizados, né, consumidos por essas pessoas que estão doentes, seriam alimentos fontes de vitaminas e minerais que ajudam na recuperação do sistema imunológico. Então, essas frutas que a gente, inclusive, está mostrando, Neto, se quiser repetir novamente a imagem das frutas aí, todas elas são altamente recomendáveis no período em que você está, né, acometido a doença e previamente também no nosso dia a dia. São alimentos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico, doutora? Sim, tanto antes quanto depois, né? E no período de internação também. A gente sempre reforça que a alimentação ela é primordial para a gente garantir o nosso sistema imunológico adequado, para estar resistente durante esses períodos. Perfeito. O Complexo Hospitalar Central, ele sai na vanguarda e vem avançando cada vez mais justamente não só no ambiente da estrutura física, né, na sua equipe multidisciplinar, naquele atendimento humanizado, mas também buscando mesmo de quebrar esse paradigma, né, um modelo de que a comida de hospital é terrível. Pelo contrário, né, doutora? Quando bem dosada, quando bem orientada, ela pode, evidentemente, fazer com que o paciente se recupere muito rapidamente e saia daí até mais gordinho que entrou, né, doutora? Sim, é verdade. Aqui no hospital a gente faz todo o acompanhamento, desde a internação, a gente faz a triagem do paciente, verifica quais são as necessidades nutricionais dele. Então a gente engloba tudo para uma recuperação melhor. Então tem pacientes que elogiam bastante a nossa comida. A gente tem uma gastronomia hospitalar aplicada no hospital hoje em dia. Aquela história de que a comida de hospital é uma sopa única para todos os pacientes é coisa do passado. Hoje cada paciente tem que ter um tratamento específico, né, doutora?
Sim, a gente avalia de acordo com a peculiaridade de cada paciente, de aceitação. Tem paciente que não aceita sopa, a gente modifica, verifica um alimento que vá ser aceito por ele e que garanta a recuperação nutricional dele o mais rápido possível. Outro ponto que é importante a gente destacar aqui, doutora, e que tem preocupado muito o país inteiro, tá? O Ministério da Saúde ele tem feito apelos constantemente sobre essa baixa adesão nas campanhas de vacinação que a gente vem tendo nos últimos anos. Uma das alternativas ainda continua sendo a vacinação. A vacina da gripe, por exemplo, há décadas vem comprovando a sua eficiência. Quando se deixa de vacinar, que é o caso que vem ocorrendo nos últimos tempos, a gente vem enfrentando problemas, né? Essa semana mesmo, falamos sobre o Ji-Paraná, que eles estão vivendo lá basicamente uma endemia de muita gente gripada, números que há muito tempo não eram registrados. A falta da vacina vem ocasionando isso também, né, doutora? Bem, infelizmente, cada vez está mais baixo o índice, né, de vacinação. A gente reforça que ele deve ser aumentado. As pessoas, as mães devem levar seus filhos para providenciar a vacina o mais rápido possível, que isso evita possíveis gripes virais e evita também a questão do sistema imunológico dele ser afetado de forma mais alta do que uma pessoa que não está vacinada, né? Então, quando você está vacinado, você, querendo ou não, você tem uma recuperação mais rápida, influencia bastante no período de recuperação. Perfeito, doutora. Agradeço demais a sua participação. Para encerrar, eu queria que a senhora deixasse um recado para as mamães, porque é importante também. A pessoa na fase adulta, a gente fala que é orientação, elas também pesquisam, só não se cuida se não quiser mesmo. Mas as crianças precisam ser orientadas pelos pais, evidentemente. Comportamento específico que o pai e a mãe têm que ter no aculturamento alimentar da criança. É importante inserir as frutas, as verduras, os legumes, porque hoje o celular está impedindo tudo isso, né? A molecada só quer aqueles enlatados que vêm nas propagandas, né? Sim, infelizmente. A gente fala que a introdução alimentar, ela inicia lá nos 2 anos de idade, né? Nos primeiros 6 meses, na verdade. A partir do momento que inicia a introdução alimentar, a gente vai gerando a memória afetiva da criança desde o início. Então, os pais eles precisam demonstrar para os próprios filhos que é importante consumir frutas, legumes, hortaliças, para você ter esse consumo variável, né? Tanto na fase inicial, que é a infância, quanto na fase adolescente e na fase adulta. Perfeito. Eu quero agradecer demais a participação da senhora aqui, doutora Aliane Martins Batista, nutricionista, mais uma das profissionais de alto nível lá do Complexo Solar. O pessoal está me chamando a atenção que eu não falei o nome da senhora certo. Eu falei errado, doutora? Aliane. Isso, agora você falou certo. Então a senhora também está me acusando que eu falei errado, é? Só no início, aí depois você falou correto. Eu acho que eu tive Covid, aí eu fiquei com problema. Mas a Covid não atrapalha a leitura, não. Aí é burrice mesmo. Está escrito certinho aqui, doutora. Não. Grande abraço, senhora. Muito obrigado. Não acontece. Igualmente, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central, trazendo para você orientações de saúde preventiva.